Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo aqui do canal Mestres BI. Eu sou o Fernando Carmo e nesse vídeo nós vamos desvendar a função AllExcept da DAX no Power BI. Muito bem, pessoal, e como de costume, antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscrevam aqui no canal, ative as notificações para você ser lembrado todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal. Nós estamos com vídeos semanais por aqui e também deixe seu like se você gostar desse conteúdo, porque ajuda bastante a gente a divulgar o nosso trabalho. Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a função AllExcept da DAX lá no Power BI. Essa função é uma função muito interessante, porque ela tem basicamente dois papéis dentro da DAX. O primeiro papel, a função AllExcept, atua como uma função de tabela, ou seja, ela retorna uma tabela. E o seu segundo papel é atuar como uma modificadora da Calculate, ou seja, essa função tem a capacidade de, dentro da Calculate, gerar um contexto de filtro específico para a própria Calculate e assim modificar esse contexto. Bom, e para a gente compreender como é que essa função funciona dentro da DAX lá no Power BI, nada melhor do que a gente ir para o meu computador e ver isso na prática. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui dentro do Power BI. Para a gente começar, vamos só dar uma olhada aqui no nosso modelo de dados. Bom, então eu vou aqui na visualização de modelo de dados, só para a gente conhecer rapidamente esse modelo que eu gosto de utilizar bastante aqui nos vídeos. Nós temos aqui uma tabela fato de vendas e relacionada a ela nós temos três dimensões: calendário, produtos e clientes. Além disso, nós temos uma tabela onde nós vamos armazenar as nossas medidas. Como medida criada, nós temos aqui o valor vendido. O valor vendido basicamente é uma SumX na tabela de vendas, multiplicando a quantidade pelo preço líquido. Bom, pessoal, o que nós vamos ver neste vídeo? Nós vamos falar sobre a função AllExcept. Essa é uma função bastante comum de ser utilizada e de você encontrar nos códigos da internet por aí. A AllExcept, como eu disse para vocês no início do vídeo, ela tem basicamente duas funções. Uma é atuar como função de tabela e outra é atuar como modificadora da Calculate. Nesse vídeo nós vamos ver as duas funções. Vamos começar, pessoal, por entender a AllExcept como uma função de tabela. Ou seja, se ela é uma função de tabela, ela retorna uma tabela, mas ela retorna uma tabela com base em um critério de execução. O que isso quer dizer? Bom, para ficar mais claro, vamos fazer o seguinte. Vamos para a nossa visualização de tabela e eu vou criar aqui uma nova tabela. Essa nova tabela, pessoal, eu vou chamar ela de cores de produtos. O primeiro ponto é que a AllExcept ela é da família das funções AllExcept, AllSelected. Então, ou seja, basicamente a AllExcept vai retornar toda uma tabela, exceto uma coluna específica. Isso quando nós tratamos ela como uma função de tabela. Então vamos lá. Por exemplo, vou retornar aqui All Produtos. Vou retornar aqui todas as linhas e todas as colunas da tabela de produtos. Vou dar um Enter. E olha só, o que a gente tem aqui é basicamente uma cópia da tabela de produtos, 2.517 linhas. A AllExcept, pessoal, tem a funcionalidade de remover algumas determinadas colunas desta tabela. Então, por exemplo, ao invés de utilizar All, eu vou utilizar a AllExcept na própria tabela de produtos, porém eu vou remover aqui a coluna categoria, que é essa última coluna que nós temos aqui. Então, todas as colunas AllExcept, exceto a coluna categoria. Quando eu der um Enter, pessoal, repare que a nossa coluna de categoria aqui na tabela cores de produtos, ela vai ser excluída, ela vai ser removida, na verdade, pela AllExcept. Vou dar um Enter. E olha só, nós não temos mais a categoria. Um ponto muito importante, pessoal, é que a AllExcept, além de remover colunas, ela também vai remover linhas. E por que isso, pessoal? Porque a partir do momento que nós removemos a primeira coluna, todas as outras colunas vão ficar com os valores distintos. E o que isso quer dizer? Acho que para ficar mais claro, a gente vai olhar aqui removendo várias colunas dessa tabela. Então olha só, eu vou começar removendo aqui, pessoal, a coluna código do produto. Depois eu vou remover aqui a coluna nome do produto, fabricante, marca, nome do produto, fabricante, marca. Vamos ver aqui quais as colunas que ficaram por enquanto. Olha só, nós temos aqui ID do produto, cor, peso, custo unitário, preço unitário, data disponível, subcategoria. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vou remover a coluna peso,
custo unitário, preço unitário, data disponível e subcategoria. Data disponível e subcategoria. Muito bem, quando eu pressionar o Enter, você vai ver que vão ficar apenas as colunas ID do produto e cor. E aí, se a gente olhar, pessoal, nós temos 2.517 linhas ainda nessa tabela. Por quê? Nós temos uma coluna aqui, pessoal, que faz com que esses registros, essas linhas, sejam todas distintas umas das outras, que é a coluna ID produto. Se eu remover esse ID produto, nós vamos ficar com os valores distintos da coluna cor. Então vamos lá, vou remover aqui ID produto. E aí nós temos agora 16 linhas. Pessoal, por se tratar de uma função da família all, o seu comportamento é praticamente igual quando nós trabalhamos com a all para colunas. E o que isso quer dizer? Vamos lá, eu vou criar aqui uma nova tabela novamente. Vou chamar de cores de produtos 2. E aí a gente sabe que se nós utilizarmos a função all passando uma coluna cor da tabela de produtos, o que a função all recebendo como parâmetro uma coluna de uma tabela faz? Ela basicamente retorna todos os valores distintos daquela coluna. E é exatamente isso que nós temos aqui. 16 cores, 16 linhas. Ou seja, pessoal, não há problema nenhum em nós utilizarmos a função allExcept. A gente só precisa lembrar dessa característica. Toda vez que nós utilizamos o allExcept, que nós removemos uma coluna de uma tabela, provavelmente nós vamos remover algumas linhas também, porque a allExcept vai retornar todas as linhas distintas daquela tabela. Bom, vamos conferir isso por uma outra ótica. Olha só, vou voltar aqui na cores de produtos, na tabela cores de produtos. Vou remover a categoria apenas. E também, pessoal, vou remover aqui ID produto, código do produto e o nome do produto. Olha só, quando a gente remove essas colunas, que são na verdade identificadoras do produto, nossa quantidade de linhas aqui já diminuiu. 2.498 linhas distintas nessa tabela. Então é basicamente isso que a gente tem que tomar cuidado, tá bom, pessoal? Bom, isso é o comportamento da allExcept como função de tabela. Vou retornar todas as colunas de uma tabela, exceto uma coluna ou algumas colunas específicas. Quando eu faço isso, eu retorno as linhas distintas daquela tabela. Bom, e quando a gente olha para a allExcept como modificadora da Calculate. Vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, a nossa medida valor vendido. O que eu quero calcular é o seguinte: quando a gente utiliza a allExcept como modificadora da Calculate, o seu comportamento é o seguinte: ela vai remover todos os filtros de uma tabela específica, exceto para as colunas que nós definimos na allExcept. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, pessoal, eu vou mexer um pouquinho aqui nessa matriz. Bom, eu vou colocar aqui a cor e a categoria. Bom, vamos expandir aqui uma marca específica, contoso. Dentro de contoso nós temos as cores e expandindo uma cor, nós temos as categorias que foram vendidas para aquela cor, para aquela marca específica. Para o nosso caso aqui, nós temos áudio, cell phone, computers e assim por diante. Bom, vamos criar então a nossa medida. Vou criar uma medida, pessoal, chamada valor vendido por cores. Então, por cores. Utilizando a função calculate, vou calcular o valor vendido. Porém, pessoal, eu quero remover do contexto de filtro qualquer coluna da tabela de produtos, exceto as cores. Então, allExcept. Vou remover do contexto de filtro todas as colunas da tabela de produtos, exceto a coluna cor. Olha só, vamos colocar essa medida aqui dentro da nossa visualização. Para aqui, para a marca contoso, nós temos 5.860.000 vendidos da cor black. No entanto, pessoal, isso daqui pode causar um pequeno erro de leitura. Por quê? Dentro de contoso na cor black, nós não temos, na verdade, 5.860.000. Nós temos 881.000. O que está acontecendo aqui, pessoal? Primeira coisa que nós temos que entender é qual o contexto de filtro que está chegando para este cálculo aqui. Olha só, para este cálculo aqui está chegando o contexto de filtro marca contoso, cor black.
ok? O que nós estamos fazendo, pessoal? Nós estamos removendo do contexto de filtro todas as colunas da tabela de produtos. Ou seja, eu estou removendo aqui a marca Contoso e mantendo apenas a cor Black. Então, pessoal, 5.860.000,66 é, na realidade, todas as vendas de produtos da cor Black. Tanto que se eu expandir uma outra marca aqui, Adventure Works Black, olha só, nós temos o mesmo valor de 5.860.000. Então nós precisamos ter um pouco de cuidado quando nós utilizamos a All Except para a gente não gerar um erro de leitura dependendo da visualização que a gente coloca ela, ok? Vamos alterar um pouco a posição desse drill down aqui dentro desta matriz. Então eu vou jogar a categoria aqui para cima e deixar a cor para baixo. Bom, vamos analisar o que está acontecendo aqui em Contoso Áudio. Qual que é o contexto de filtro que chegou aqui, pessoal? Chegou a marca Contoso, a categoria Áudio. Nossa medida está removendo todas as colunas da tabela de produtos do contexto de filtro. Então está removendo a marca e está removendo também a categoria. Quando nós expandimos a categoria, nós temos aqui a cor. No entanto, a gente precisa lembrar, pessoal, o que está acontecendo aqui nessa célula da marca Contoso, da categoria Áudio, da cor Black. Chega pra gente todas essas colunas do contexto de filtro, mas a Calculate, através da All Except, está removendo todas as colunas, mantendo apenas a cor. Então nós temos aqui todo o valor vendido para a cor Black. E aí você pode remover, além dos filtros da cor, por exemplo, os filtros da categoria. Vamos na nossa medida. Quero remover, na verdade eu quero manter, né? Eu estou removendo todos os filtros do contexto de filtro da tabela de produto, exceto a cor e a categoria. Olha só, quando a gente olha de uma visão de marca, a coluna marca está sendo removida do contexto de filtro através da função AllExcept, mantendo a categoria e a cor. Então olha só, categoria áudio, 384.518 para a marca Contoso. Na realidade não, pessoal, lembre-se, o que chegou de contexto de filtro aqui? Chegaram marca Contoso, categoria áudio. Nós removemos todos os filtros exceto do áudio. Então, no momento deste cálculo aqui, nós não temos no contexto de filtro o filtro marca Contoso. Tanto que se eu expandir aqui uma outra marca, vamos pegar aqui, por exemplo, Northwind. Olha só, áudio 384.518. É uma função que nos ajuda bastante dentro da Calculate. O seu comportamento é relativamente simples. Removemos do contexto de filtro todas as colunas de uma determinada tabela, exceto determinadas colunas, mas dependendo da visualização que a gente for colocar, dependendo da visualização que a gente for trabalhar, esse cálculo pode gerar uma confusão, tá? No nosso caso aqui, como nós bem vimos, nós fizemos o drill down dentro de uma matriz por marca, mas nós removemos do contexto de filtro essa marca. Então, esse é o único cuidado que a gente precisa ter com a função AllExcept. Fora isso, esse é o seu comportamento, tanto como função de tabela, quanto como modificadora da Calculate. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais esse vídeo aqui no canal Mestres BI, onde nós vimos como é que funciona a função AllExcept. Nós vimos que basicamente nós podemos ter ela como uma função de tabela ou uma modificadora da Calculate. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, ative as notificações para você ser lembrado todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, até o próximo e bons estudos!